Fala aí galera, P2 por aqui. Como o próprio nome já diz, Dorfromantik ou Duelo entrega uma experiência competitiva, diferente de Dorfromantik The Board Game, que é a versão cooperativa da franquia. Aqui os jogadores vão construir as suas vilas, vão executar tarefas para poder pontuar e vão comparar essas pontuações no final de uma partida. Unindo duas caixas dessas, os jogadores também podem jogar em equipes de 2 jogadores cada, e aqui nós também vamos ter uma expansão que pode ser adicionada em Dorfromantik The Board Game. Hora de ir para a mesa conferir o que se passa nesse duelo de Dorfromantik. Vou começar mostrando aqui, pessoal, alguns componentes adicionais que vem nessa caixa, tanto para a gente incrementar, né, as partidas do duelo, quanto uma expansão que a gente pode adicionar lá na versão The Board Game, tá? Que é todo esse punchboard aqui, inclusive vem esse folheto mostrando, né, quais são os componentes que nós temos. Vejam que nós temos aqui, ó, um stand e temos também, né, no módulo 2, um para cada jogador que já acompanham as bases. Então o que nós vamos ter aqui? Módulo 1 são cartas de tarefas para a gente acrescentar, e o módulo 2 são todos esses componentes, então temos 4 tiles especiais para cada jogador, temos 9 marcadores aqui de máquina fotográfica também para cada jogador, na verdade ele é frente e verso, né, aqui nas cores azul e vermelho, 6 corações de madeira, temos tabuleiros para os 2 jogadores que são de armazenamento e os fotógrafos como eu passei aqui para vocês, tá? Então nós não vamos usar nesse vídeo esses módulos, o próprio manual recomenda a gente jogar algumas partidas no modo básico, que é o que eu vou passar aqui para vocês, e ir adicionando aos poucos esses módulos, então fique esse registro aqui para vocês saberem tudo que vem nessa caixa, apesar de eu ter passado no vídeo de unboxing, como eu também não sabia o que era o que naquele momento, então é bacana vocês saberem que além do modo que eu vou passar aqui, nós ainda temos, né, 2 adições para fazer gradualmente aqui para incrementar o duelo. Então vamos lá, pessoal, vou tentar passar da forma mais completa e também mais simples possível, mesmo que vocês não tenham jogado a edição The Board Game, ou não tenham visto nenhum vídeo, eu acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês pegarem. Tá? Vamos começar entendendo que os jogadores vão utilizar exatamente as mesmas peças de tarefas e paisagens, porém um jogador vai jogar dessa maneira com as peças viradas para baixo e o outro com as peças para cima. Então a cada rodada eles vão utilizar exatamente as mesmas peças na sua área de jogo, também com os mesmos números de pontos ali para cada tarefa. Tá? Mas vocês vão falar, ué, P2, mas os jogadores vão se espelhar e que graça tem isso, né? O fato, pessoal, é que basta uma orientação de um tile diferente que um outro jogador coloque para desenhar uma vila totalmente também diferente, né? E é aí que vocês vão, né, comparar depois as pontuações e a estratégia, né, as ideias que cada um teve ali para formar sua vila, tá? Lembrem de deixar uma área generosa aqui, né, no seu espaço de jogo, porque as vilas ficam enormes, pessoal. Então aqui, como a gente não vai até o fim, eu tenho um espaço considerável, né, que vai caber aqui o exemplo que eu vou fazer, mas deixem um bom espaço, tá? Então como que nós vamos fazer aqui? Vamos empilhar as peças de tarefas para um jogador, né, e também as peças de paisagem. Vocês podem dividir as pilhas assim, porque ela pode ficar muito alta, né, mas para economizar espaço é bom não espalhar tanto, tá? Esse jogador vai deixar também as peças de pontuações viradas para baixo. Lembrem de conferir se eles têm essas pontuações, né? Tanto aqui o jogador que está com as fichas fechadas, quanto esse que está aberto, aqui mais fácil porque a gente está vendo, mais de 3 a 6 pontos em cada tarefa. Eu já vou falar quais são elas. Temos uma novidade aqui que são as tarefas duplas, isso não tinha no The Board Game, tá? Que valem 6 pontos, então ela frente e verso, ela tem a mesma marcação, por isso que ela já vai ficar, então tanto faz em qualquer face, tá? Aqui nós vamos retirar 3 peças de paisagem do jogador que está com as peças fechadas, porque o gatilho de final de jogo é quando as peças de paisagem se esgotam. Enquanto a gente tiver peças de tarefa para abrir, né, e tem uma regrinha para isso, nós vamos chegar lá, a gente continua jogando. Porém, se um jogador precisar pegar aqui a peça de paisagem e ele não tiver uma peça para colocar, a gente para e conta a pontuação, tá? Quais são as tarefas que nós temos aqui? Então eu já falei que essa aqui são tarefas duplas, então tanto faz se você cumpre uma tarefa amarela ou vermelha, eu vou dizer aqui quais são elas, né? Você vai marcar 6 pontos. A gente também vai passar como que a gente cumpre uma tarefa, tá? Então as verdes são tarefas de florestas, aqui nós temos trilhos, rios, aqui nós temos as vilas, nós temos os grãos, né, que podem ser as plantações, e nós temos as tarefas de conexões, que também é uma novidade aqui no Dorfromantik ou Duelo, tá? Esse jogador, para facilitar, pessoal, eu assim me senti bem confortável jogando, fazendo dessa forma. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor.
Por quê? Quando uma peça for revelada aqui pelo jogador azul, que nesse caso está jogando com elas fechadas, o outro jogador vai precisar encontrar exatamente a mesma peça que foi revelada aqui. Então, para isso, eu fiz da seguinte forma, deixei separado por tarefas, então vejam aqui, ó, os trilhos, as conexões, exatamente como nós fizemos aqui nas fichas, tá? Empilhamos, porque fica mais tranquilo para você procurar já direto na pilha da tarefa que foi revelada aqui, né, o tile de tarefa, tá? As de paisagens, que aí são essas 6 pilhas aqui, eu separei da seguinte forma, se ela tiver só trilho, eu fiz uma pilha, então só de trilho, e não importa se ela tem vilarejo, se ela tem aqui as florestas, enfim, fiz uma peça onde aparece trilho, ou melhor, uma pilha, fiz apenas uma de trilho, tá? Fiz uma outra apenas de rio. Então aqui, ó, independente do que aparece junto com o rio, nós vamos ter uma marcação com o rio, né? E aqui, assim como eu mostrei do trilho. Por que isso? Nós temos peças também que aparecem em rios e trilhos. Então eu fiz uma outra pilha aqui, onde nós vamos ter sempre trilhos e rios. Aqui, paisagens, então, de florestas e de grãos estão juntas, né? Não são tantas assim. As bandeiras, eu já vou passar o que elas fazem, né? Como que nós pontuamos aqui, mas nós temos 2 amarelas, vamos ter também 2 verdes e 2 vermelhas, tá? Então fiz uma pilha só de bandeiras. As vilas, então aqui nós temos 6 pilhas diferentes das paisagens. Vocês podem fazer diferente, mas assim eu achei que fica bem tranquilo para a gente encontrar. Vou passar aqui para vocês, tá? Qual que é a regra de abertura, então, dessas peças, né? Quando a gente não tem na área de jogo, olhando aqui as vilas dos 2 jogadores, quando a gente não tem 3 tarefas abertas, por quê? Ou melhor, né, vigentes ali para serem cumpridas, porque a cada momento que a gente cumpre uma tarefa, a gente já pega a ficha de pontuação para saber ali que isso vai ser pontuado no final de jogo. Enquanto a gente não cumpre, ela fica ali no tile, né, em cima aqui da marcação dela, tá? Nós vamos fazer uma simulação aqui. Então, se eu olhar para a área de jogo dos 2 jogadores e alguém tiver menos de 3 tarefas ali vigentes para serem cumpridas, nós vamos abrir tarefas. Se os jogadores tiverem 3 ou mais, olhando sempre nas 2 áreas de jogo, nós vamos abrir paisagem. Então, para começar, o jogador azul vai abrir uma primeira aqui de tarefa, ó, vejam que saiu água, e imediatamente ele pega uma ficha de pontuação que estão embaralhadas, vai revelar e colocar aqui em cima. Então vejam que nós temos uma tarefa, né, de rio que está valendo 4 pontos. Esse jogador vai fazer a mesma coisa, então ele vai pegar aqui, ó, já deixei separado, né, tarefa de rio, valendo 4 pontos, ele vai pegar aqui e vai colocar. Então beleza, eles começaram aqui as suas vilas. Vamos continuar abrindo então tarefas, porque nós temos menos de 3 na área de jogo. Então saiu essa daqui, esse jogador vai resolver já continuar aqui, ó, né, o seu rio. Nós já vamos falar dessa pontuação, que nós pontuamos, né, a maior trilha aqui de rio e de trilho, então a gente vai pontuar apenas um, né, apenas o maior, então a gente já vai chegar lá, e vai abrir também aqui, ó, quanto que tá valendo essa tarefa, 6 pontos, então a gente vai colocar aqui, esse jogador vai fazer exatamente da mesma maneira. Vejam que nós temos aqui tarefa de trilho, né, vamos pegar, ó, tarefa de trilho, exatamente esse tile, aqui ele vai seguir mais ou menos a mesma ideia, tá? Mas no momento que a gente fizer uma orientação diferente, pessoal, a vila já vai ficar também completamente diferente. Porque aqui nós temos uma regra, né, na questão de trilhos e rios, eu não posso fazer isso aqui, ó, eu não posso fechar, né, um trilho ou um rio, ou fazer isso aqui, ó, onde vai ligar nada a lugar nenhum, tá? Eu sempre preciso continuar, né, ou abrir um novo, então se eu fizesse isso aqui, ó, eu poderia, né, aí tudo bem. Mas visto que a gente vai pontuar, né, a maior sequência aí de tiles, né, de rios e trilhos, esse aqui vai seguir mais ou menos essa ideia também, tá? Vai pegar a mesma ficha de pontuação ali, que são 6, e vai colocar aqui, estão valendo 6 pontos. Como é que eu vou cumprir uma tarefa? A partir do momento que eu tiver 6 tiles daquela tarefa conectados, eu vou tirar essa fichinha aqui de pontos e já considero que eu vou marcar essa pontuação no final do jogo. Tá? Então, a gente vai precisar fazer uma sequência ali, porém, eu não posso entrar com essa ficha, né, se eu já tiver mais tiles do que ela precisa. Então, a nossa área de jogo vai ampliando, como eu falei para vocês, vai ficar enorme. Se aqui eu já tivesse 7 trilhos conectados, eu não poderia colocar essa ficha número 6, tá? Porque ela já entraria aqui de uma forma que ela está a mais
do que eu preciso. Então eu teria que escolher essa peça para colocar num outro lugar, né? Vou dar um exemplo mais claro. Vamos dizer que eu já tivesse 6 trilhos conectados, eu não posso encaixar esse 7º trilho aqui, sendo que ele vai valer 6 pontos. Tá? O que eu poderia fazer é, se eu tivesse 5, ele já chega aí pronto, né? Então a gente poderia fazer a conexão para ter o 6º trilho e essa fichinha de pontuação já vem para o jogador aqui, ele já ganhou. Agora, menos não teria problema ter, o que eu não posso é encaixar onde eu já vou passar do número que ela precisa, tá? Um outro ponto, eu não posso fechar, né? Isso nós vamos encontrar mais nas tarefas de paisagens ali, porque eu já expliquei que os rios e os trilhos eu não posso conectar de maneira que eles não tenham uma continuidade, né? Eu não posso fechar os tiles de uma maneira que eu deixe de cumprir, né? Até posso, mas aí imediatamente eu vou tirar aquela pontuação de cima porque ela não vai poder ser mais cumprida. Então são algumas regras de colocações dos tiles aqui que a gente precisa ter atenção, tá? Vamos seguir que na hora que chegar nesse momento eu vou falar também das bandeiras e a gente vai passando juntos. Preciso abrir então uma nova tarefa porque nós temos 2 em cada área de jogo, né? Então a gente, só reforçando, se alguém tiver menos, porque pode ser que algum jogador tenha 4, 5 e o outro, por ter cumprido várias, tenha 1, 2, tá? Isso não tem problema. Mas eu olhei nas 2 áreas de jogo, algum jogador tem menos de 3, continuamos abrindo tarefa. O que saiu aqui? Uma tarefa dupla. Então vejam que essa eu vou conseguir cumprir tanto com os vilarejos ou quanto os cereais. Tá? Eu vou encaixar essa daqui dessa forma, tá? E nós vamos pegar exatamente aqui, ó, tarefa na cor vermelha e amarela, que nós temos, é desse jogador aqui, ó, vermelha e amarela, vamos colocar aqui, valendo 6 pontos, tá? Dessa maneira. Vou pegar, então aqui, nós temos vermelha e amarela, esse jogador, ó, já vai mudar um pouco a orientação, vai resolver encaixar aqui desse lado, tá? Dessa forma. E aí vejam que as vilas vão começar então a fazer desenhos diferentes. Vai pegar aqui vermelho e amarelo, valendo 6 pontos. Tanto faz se ele der continuidade então na tarefa vermelha, que é de vilarejo, de vilas, né? Ou de cereais. Então qualquer uma que ele fizer 6 tiles primeiro, ele coleta essa pontuação, tá? Temos 3 tarefas abertas, vamos começar então a abrir paisagens. Então veja que aqui, ó, esse jogador vai abrir. Saiu, olha a importância da gente ter separado aqui, pessoal, os tiles de paisagens, porque lá esse jogador vai encontrar exatamente esse tile. Então, como ele tem apenas trilho, né, nós vamos pegar aqui, vamos ver ali, ó, tem apenas um trilho com uma marcação ali de cereais embaixo. Ó, essa daqui. Vamos comparar? Ó, então nós temos exatamente essa. Esse jogador vai fazer um encaixe onde ele achar melhor, né? Então vamos dizer que ele queira continuar aqui, ó, o seu trilho, né? Vai trazer o trilho aqui para baixo, então ele já tem 2 tiles buscando cumprir essa tarefa. E esse daqui, vamos ver se ele teria uma ideia diferente, ó, ele vai encaixar então aqui por baixo, tá? Vai fazer dessa forma. Então as vilas começam aí a formar desenhos, como eu falei para vocês, diferentes. Vamos abrir mais uma, então pegou aqui, ó, um retângulo grandão aqui de cereais. Aqui os cereais e as florestas estão aqui, então vamos procurar. Ó, tá aqui, esse vai encaixar na sua vila e esse vai encaixar então na sua, né, o jogador azul. Veio aqui, vamos dizer, deixa eu ver se ele conseguiria colocar dessa forma. Consegue, ó, aqui ele fez uma conexão, né, e vai levar de repente para cá. E aqui ele tem já então 3, tá vendo, pessoal? Essa daqui não está conectada porque está na diagonal, né? Então a gente não vai contar. Mas essas que estão adjacentes, nós vamos contar aqui que nós já temos 3, ó. Ele precisa de mais 3 então para coletar essa pontuação. Esse jogador vai resolver, para ficar diferente, ó, ele vai resolver vir por aqui, tá? Vai deixar dessa forma. Embora ele também tenha ali, né, a pontuação para buscar, vamos dizer que ele vai seguir a estratégia de fazer com os vilarejos. Tá? Só para a gente ter aqui uma diferença. Vamos abrir uma próxima. Então aqui ele abriu, aqui saiu uma bandeira. Essas bandeiras, pessoal, a gente vai pontuar se ela tiver inteira cercada, né, pela cor que ela representa. Então a gente vai precisar cercar de amarelo. Tá? Então vamos dizer que, como exemplo, ele faça o encaixe aqui, ó. Então ele já conseguiu fechar, né, aqui as 2 laterais, vamos dizer, e tem uma conexão. Então aqui ele tem 1, 2, 3, 4, ainda contribuiu para esse objetivo, e ele vai aqui expandindo, porque depois cada tile que está conectado à bandeira e esteja, né, ali numa área fechada, vai valer 1 ponto.
tá? Então tenham atenção nessa questão das bandeiras, porque elas pontuam bastante no final do jogo, tá? Esse outro jogador vai fazer a mesma coisa, temos ali a bandeira amarela, ó, não é essa, nós temos duas ali, deixa eu ver, essa daqui, ó, né? Então nós temos ali com o vilarejo, né? Lembrando que esse tem o vilarejo, apesar da fichinha também ser vermelha, ele tem as casinhas aqui, ó, com um telhado azul, então é importante só para a gente lembrar, né? Não confundir na hora de pegar as peças. Esse daqui, vamos dizer que ele faça, então, ó, vai fazer uma conexão aqui, né? Então, trouxe aqui a bandeira, ó, tem essa conexão e essa está conectada a essa, tá? Então nós temos 1, 2, 3, ele pode continuar descendo ali, enfim, né? Vai fazendo aí o seu desenho. Próxima, nós ainda não cumprimos nenhuma tarefa, saiu um outro trilho. Vamos dizer que esse jogador aqui ele não pode colocar, porque fecharia o rio, então ele vai precisar possivelmente abrir um outro, pessoal. Tá vendo que aqui já ficou um pouco mais difícil? Ou ele vai seguir a ideia, né, do outro jogador, ó. Vamos dizer que ele faça dessa forma aqui, ó. E ele venha descendo, né, faça um caminho aqui, de repente acompanha o rio por lá. Vai ficando imprevisível, turma. A gente vai, às vezes imagina uma coisa e as peças também, né, vão nos mostrando outras, tá? Vamos pegar aqui esse trilho. Então temos aqui só trilhos e ali, ó, deixa eu só ver, ele é curvo, né? Então é exatamente esse, tá? Esse jogador já tinha colocado ali. Aqui vai ficar ruim para ele. Vamos ver se ele consegue vir por aqui. Aqui daria, ó. Vamos ver se fosse fazer um outro desenho. Não dá. Então a gente pode testar tranquilamente, tá? Vocês podem ver o que melhor encaixa. Nada impede também, tá? É claro que a gente vai buscar, né, resolver as tarefas aqui para pontuar e aumentar ali o nosso trilho o mais longo que a gente puder, mas nada impede da gente utilizar, né, o mesmo tile para vir aqui, por exemplo, ó. Vamos dizer que ele esteja de olho aqui, né, em cumprir essa tarefa com as vilas e não tem problema nenhum ele começar, né, um outro trilho, até porque nós temos pontuações com 3, 4 e 5. Né? Lembrem que esse daqui, depois que ele tiver preenchido com 6, ele vai contar ali para ir considerar o maior trilho no final do jogo, mas ele não vai conseguir colocar 3, 4 e 5, 6 para se aproveitar aqui. Então a gente vai precisar ter também novos trilhos menores, tá? Claro, né, saindo tarefas de trilho, tá? Então tenham isso em mente. Ele preferiu jogar ali, beleza, vamos abrir. Eu quero ir aqui, pessoal, até a gente conseguir cumprir uma tarefa, para vocês verem, né, como a gente segue o jogo aqui, tá? Vamos abrir uma outra, então saiu aqui um rio. Esse não vai poder colocar aqui, ó, foi um mau negócio, né, ter feito isso, mas tudo bem, tô indo bem aleatório, porque aqui só vai dar certo se ele conseguir um rio que tenha também uma peça de trilho, tá? Mais ou menos como essa. Agora aqui ele não vai poder colocar porque ele não vai poder fechar esse trilho. Então, naturalmente, ele vai precisar abrir, né, um outro rio que também vai seguir mais ou menos essa ideia do trilho que eu falei para vocês. E tudo bem, vamos dizer que ele venha por aqui, ó, que ele vai juntar então duas de floresta, tá? Ou mesmo, para deixar mais distante, ele pode vir aqui, ó, tá? E já abrir um outro rio mais longe, sem problema algum, tá? Esse jogador, vamos procurar aqui então só nas peças de rio, quais são ali, então um rio um pouco mais, né, ele um pouquinho mais comprido do que a gente tinha visto ali, sem muita curva, né, e tem ali só florestas. Então vamos procurar aqui, vamos ver se é esse, eu acredito que sim, olha lá, ó, é esse. Já esse jogador ele pode seguir por aqui, né, então ele já tem ali, ó, encostou seu terceiro tile e bora, vamos seguir. Continuando aqui, abrir paisagem. Abriu totalmente floresta, vamos dizer que ele queira, deixa eu ver se ele pode vir por aqui, aqui ele fecharia os amarelos, né, ele não tem interesse nesse momento, porque vai querer cumprir tarefas ali, vamos dizer que ele continue aqui a sua floresta, tá? Esse outro jogador vai procurar, então, aqui, aquela floresta da mesma forma, aqui tem esse cenário, ele pode tanto vir para cá, né, ó, fazer isso aqui, como ele poderia também dar sequência por aqui, tá? Bem aleatório, pessoal. Aqui vai ficando mais difícil, né? Quando você cerca muito assim, você precisa de um encaixe muito específico, tá? Mas vou deixar dessa maneira, vamos seguir assim. Beleza, próximo, vai abrir mais um aqui de paisagem. Pegou uma bandeira verde, tá? Vamos dizer que ele queira, vai seguir
por aqui, ou vai cair naquilo que eu falei, né? Ia fechar ali e vamos dizer que ele siga por aqui, ó. Tá? Vai dar uma sequência aí, de repente sai um amarelo com verde, ele coloque aqui. Vai ficando imprevisível mesmo, pessoal. Vamos pegar lá a bandeira verde. Como que elas estão ali? Estão com as casas, sim, ó, aqui ó, com as vilas. Ele vai colocar aqui então, de repente, de uma forma mais ampla aqui, vai buscar um outro caminho. Vamos abrir outra. Saiu aqui outro trilho. Vamos pegar o mesmo aqui para o outro jogador. E aí ele vai ter, então, a ideia. Vamos ver aqui se ele vai... Vamos dizer que ele queira continuar para cá, pessoal. Vai encaixar aqui. Então já tem 1, 2, 3, né? Pensando nessa tarefa. E esse outro, vamos dizer que ele vai ficar bem espremido aqui, ó. Ficando um trilho meio maluco, né? Vai formar quase que um círculo aqui. Mas tá bom, vai deixar aí. Vamos pro próximo. Abriu aqui com o rio. Ele pode tentar seguir aqui por baixo. Ó, já vai até fazer uma conexão aqui dos cereais. Vamos olhar aqui o outro jogador. Exatamente a mesma peça. Ó, vamos comparar aqui. E ele vai colocar, então, né, pode rotacionar. Vamos dizer que ele queira levar o seu rio para expandir para lá. E aqui ele cumpre a sua primeira tarefa, né? Ó, 4 tiles, então, de rio. Coleta já esses pontos, fica aqui em seu poder. E como esse, por enquanto, é o único rio que ele tem, ele já estaria marcando 4 pontos ali, né, naquela sequência que eu falei para vocês, do maior rio, maior trilho. Então aqui a gente, caso ele não faça um outro, ele possa, né, ir ampliando aqui, a gente vai contabilizar isso no final do jogo, tá? Mas teria aqui ainda muita coisa para rolar, né, pra gente contabilizar isso. Mas eu vou passar a pontuação final aqui, como que a gente calcula, para vocês saberem. Então esse jogador que está com as peças fechadas, olhou aqui, ó, temos um jogador com menos de 3 tarefas abertas, né? Então ele vai precisar abrir uma nova tarefa. Tem aqui então de vilas, né? E aí ele vai considerar, de repente, colocar aqui, pessoal. Antes, né, a gente precisa saber quanto que vai sair de pontuação, tá? Então vai sair com 3. Então ele faria 1, 2, 3, 4. Então vejam que aqui, a não ser que ele deixe de uma maneira que não conecte lá, né? Ó, 1, 2, 3, aqui pode ser. Porque aqui a gente não tem conexão, tá? Isso aqui é um campo neutro, pessoal. Esse aqui verde. A gente pode fazer a conexão de qualquer forma e não tem problema essa conexão aqui também, ó, da parte amarela com a parte verde. A única regra é que a gente não pode fechar ali, né, a continuação de rios e trilhos, tá? Ou mesmo já chegar ali em quantidades maiores, como eu passei para vocês. Nesse caso, ó, 1, 2, 3 e a gente tem exatamente 3, então ele já traz aqui, né, já considera que vai marcar, né, então ali esses 3 pontos no final do jogo. Vamos ver esse outro jogador? Então nós temos ali, ó, tarefa de vila, vamos procurar na pilha de vila, né? E essa daqui, ó, toda circundada aí, né, pelas nossas casinhas. Vamos ver aqui, ele pode tanto vir para cá, ou ele pode chegar aqui também, ó, já, né, fazendo aqui o seu trio, ó. Então ele já chega batido, como a gente diz aí, né? Já vai pegar os 3 pontos que ele colocaria aqui, tranquilo. Tá, vai chegar um momento, turma, que os jogadores vão cumprir várias tarefas em sequência e a gente vai abrindo muito dessa pilha aqui também, tá? O começo pode parecer, né, que a gente utilize muitos tiles aqui de paisagem, o jogo possa ir muito rápido, mas a gente vai chegar um momento que vai estar no gatilho muita coisa para a gente cumprir, tá? Como, por exemplo, essa ele já cumpriu com esses 3 e já contribuiu para essa tarefa dupla, tá? Então ele já trouxe aqui também, por enquanto ele está marcando 7 pontos de vitória. Como os jogadores estão, né, aqui, ainda possuem menos, né, cada um na sua área, olhando aqui de 3 tarefas, a gente continua abrindo, então, tarefa. Esse daqui, ó, nós vamos ter uma tarefa de cereais. Vamos ver quanto que vai sair. Abriu com 6. Então, aqui ele já tinha, né, 4. Vamos dizer que ele coloque dessa maneira aqui, ó, ele possa fazer essa conexão para deixar aberto, como eu expliquei para vocês, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele pode cumprir de repente simultaneamente essa amarela, pessoal, que é dupla, quando ele encaixar mais um tile aqui de cereais. Isso não tem problema, que inclusive é uma excelente forma da gente combar. Vamos olhar aqui, ó, então cereais, vamos só comparar aqui, tem uma parte grande aqui amarela, né? Então olhando na pilha de cereais, não tinha trilho, e
está aqui, ó, né? Tínhamos aqui uma casinha, então ele vai trazer aqui. Vamos olhar, tem aqui 3 conectados, aqui não faria uma conexão, aqui já tem 2, vamos dizer que ele vai apostar, fazer dessa forma, ó. Vai deixar aberto aqui para continuar, tá? Seguiu aqui, vai só pegar então o marcador 6 para colocar ali, para lembrar que essa tarefa está valendo 6 pontos, e aqui ele continuaria, então, o jogador azul abrindo tiles de paisagens, né? Porque agora a gente já tem 3 ou mais tarefas ativas, tá? Para serem cumpridas. Antes da gente encerrar, pessoal, vamos falar então como seria a pontuação, né? Aqui de como que a gente anota aqui no nosso Scorepad, né? Então vejam que nós vamos pontuar então as tarefas que nós cumprimos, que são exatamente com, né, essas fichas de pontos. Nós vamos anotar aqui, né, de cada tarefa daquelas que eu passei para vocês. Depois nós vamos considerar as bandeiras, então vamos pegar ali as bandeiras que estão com a área fechada, da cor delas, e contar um ponto para cada tile que eu tenho nessa área fechada. Vamos anotar aqui nas bandeiras. Depois vamos colocar aqui então maior, né, quantidade ali, né, meu trilho mais longo e também o meu rio mais longo. Nós vamos marcar um ponto para cada tile que eu tenho ali, né, e contabilizar aqui de cada jogador, tá? Se vocês estiverem jogando com os módulos, a gente vai colocar aqui a pontuação que nós fizemos, né, módulo 1 e módulo 2, e vamos colocar então o resultado final, fazer aí o comparativo, e o jogador que tiver mais pontos vence. Então, pessoal, isso é muito do que se passa, né, em Dorf Romantik, o duelo. Espero ter auxiliado vocês, aí, principalmente na preparação do jogo e a forma como a gente segue aqui, né, as regras de colocação. Espero que vocês se divirtam também com esse super lançamento da Cross the Board. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.